Sejam todos bem-vindos e neste vídeo vamos resolver esse problema de série de Fourier, onde temos uma função definida em ramos, e nós temos que achar a série de Fourier. Lembrando que a série de Fourier ela é definida por esta função aqui f de x. Aqui o nosso objetivo é determinar o A0, AN e o BN. Mas neste vídeo eu vou te dar algumas dicas de como, por exemplo, simplificar os seus cálculos só analisando o gráfico. Então, acompanhe o vídeo passo a passo, sem ocultar nada. Então, vamos a isso. Temos que primeiro esboçar o gráfico. Esse gráfico aqui de g de x. Como? Vamos traçar aqui o eixo y, o eixo x e o eixo y. Esse gráfico você tem que analisar em partes. Aqui tens uma reta crescente, que é definida neste intervalo aqui de 0 até 2. A ordenada na origem é menos 2, certo? E o zero da função é 2. Então, teremos aqui uma reta crescente que passa por estes pontos aqui. Uma reta crescente. Esse gráfico de x menos 2, ou seja, essa reta aqui, ela só é válida, ou seja, ela só está definida neste intervalo de 0 até 2. Então, de 0 até 2, temos que traçar uma reta contínua. Certo? Agora, analise os intervalos. No 2, o intervalo é aberto. Significa que aqui, no 2, vamos colocar uma bolinha aberta. No 0, fechado. Né? No 0, ser fechado. Vamos analisar esse segundo troço, né? Que é uma reta também. Uma reta que passa por 2, porque a ordenada na origem é 2. E o zero da função é 2. Então, teremos uma reta aqui decrescente, passa por esses pontos. O que acontece? Se x for 2, aqui, se o x for 2, o y é 0. Se o x for 2, o y é 0. Mas, se o x for 4, o y é menos 2. Se o x for 4, o y é menos 2. O que acontece aqui? Essa reta, ela só está definida no intervalo de 2 até 4. Neste intervalo de 2 até 4. Então, aqui vamos traçar uma reta contínua. Agora analise os intervalos. No 2 é fechado, aqui no 4 é aberto. Fica aqui, vamos abrir aqui no 4. Aqui vais fechar. Aqui é intervalo aberto. Lembre-se, é intervalo, ou seja, é uma bola aberta. Sempre aqui nas séries de Fourier, temos que transladar o gráfico, respeitando o período, porque o período é 4. Né? O período é 4, de 0 até 4. Ou seja, a distância de 0 até 4 é 4. Então, respeitando esse período e trasladando o nosso gráfico para a direita, temos que de 4 até 8, o período também é 4. Então, o ponto médio aqui vai ser o 6.
teremos aqui uma extensão periódica. Uma extensão periódica. Lembrando que aqui tem que ser aberto. Teremos aqui uma extensão periódica. Isso continua até o infinito, né? Continua até o infinito. Então, já temos o gráfico, como determinar os coeficientes A0, AN, BN. Primeiro passo, aqui, você já tem um período, é 4. E você sabe que o período é 2 vezes o L. Né? Então, terás 4 aqui, 2 vezes L. L é igual a 2. Período é 4. Primeiro passo, acha o ponto médio. O ponto médio. O seu ponto médio, ele tem que ser de 0 até 4, né? Vai ser o limite inferior mais o limite superior aqui. Mais o limite superior, que é 4, dividido por 2. Então, o seu ponto médio vai ser 2. O segundo passo é traçar, por exemplo, uma reta vertical aqui, só para analisar se nesse ponto médio, será que há simetria? Então, tens que verificar se nesse ponto médio, será que há simetria? Será que essa parte do lado esquerdo é igual a essa parte do lado direito? Se sim, significa que o BN vai ser igual a 0 por causa dessa simetria. E os coeficientes AN, eles duplicam-se, né? Vão duplicar-se. Certo? Então, com essa análise, podemos já determinar os coeficientes. Então, vamos determinar esses coeficientes. Que são estes, né? Essas são as fórmulas de como determinar os coeficientes. Mas por que aqui nos intervalos não é de menos L até L? Porque o intervalo não é simétrico aqui. O intervalo não é simétrico. O nosso intervalo é de 0 até 4. Não é simétrico. Se fosse um intervalo simétrico, você diria que aqui o limite inferior é menos L e o superior é L. Então, vamos substituir esses nossos dados que nós já temos aqui. Substituindo, terás que o teu A0, né? O teu A0 varia de quê? O teu A0 tem limites que variam de 0 até 4. Porque este 6 é o limite inferior, que é o 0. O 4 é o superior. Então, aqui terás 0 mais 2 vezes o L. O L é 2. Então, é 0 mais 4, que dá 4. Então, é desse jeito como devemos pensar. O que acontece? O g de x é uma função definida em partes. Em partes. Então, nós temos que separar isso. Temos que separar. De 0 até 2, a nossa função é x menos 2. Certo? E de 2 até 4, o g de x é 2 menos x. Mas nós não vamos resolver essas todas integrais aqui, por causa daquela análise que nós fizemos anteriormente. Ou seja, vamos só analisar uma parte. Vamos duplicar. Vamos pegar uma parte e duplicar. Fica desse jeito. A0 passa a ser o quê? A 2 vezes 1 sobre 2 integral
de 0 até 2 do que? De x menos 2 d de x. Então, eu prefiro pegar essa parte aqui, mas poderia também pegar esta parte, de 2 até 4, certo? Então, o A0 vai ser a integral do que? De 0 até 2 de x menos 2 d de x. Resolvendo esta integral, o resultado vai ser menos 2. O resultado é menos 2. Já determinamos o A0. Vamos para o AN. O AN, idem. Temos que o AN vai variar de 0 até 4. De 0 até 4. G de x cosseno de npx sobre 2. O L é 2, né? O L é 2. D de x. Então, tens que separar. Mas não vamos resolver essas todas as integrais aqui, porque nós já simplificamos. Você vai pegar uma parte, escolhe uma parte. Pode ser esta integral ou esta aqui. Mas eu vou pegar, por exemplo, esta integral aqui. Lembrando que tens que duplicar. Vai ser 2 vezes 1 sobre 2, né? Integral do que? De 0 até 2 de x menos 2 cosseno de np x sobre 2 d de x. X aqui, cosseno de np x sobre 2 d de x. Aplica a regra de integração por partes. Tens uma função algébrica e uma função trigonométrica. Então, o teu U aqui vai ser x menos 2. E o V vai ser, o dV, aliás, vai ser cosseno de np x sobre 2 d de x. Vais derivar o U em relação a x e terás d de U igual a d de x. Então, integrando o dV aqui, ambos membros, né? Terás 2 sobre np seno de np x sobre 2 sobre 2, né? Sobre 2. Então, sua integral aqui vai ser o V, certo? O V, que é 2 vezes x menos 2 sobre np seno de np x sobre 2, limites de integração 0 até 2, menos, estamos a aplicar a regra de integração por partes. Integral de 0 até 2, do que? De V de U. Quem é o teu V? É 2 sobre np seno de np aqui V. Essa integral vai ser V du, né? Certo? Vai ser V du. Tá, aqui é d de x. Então, resolve essa integral aqui. Lembrando, ao resolver essa integral, você vai ter que o AN deve ser igual a 4 sobre n ao quadrado, π ao quadrado, menos 1, elevado a n, menos 1. E vais encontrar uma situação, por exemplo, de seno de nπ. Seno de nπ é sempre igual a 0 para qualquer que seja o número, para qualquer que seja o valor de n, né? Desde o momento que esse valor seja inteiro e não negativo. Cosseno
de NP é igual a menos 1 elevado a N. O seno, por exemplo, de 2 vezes NP vai ser também igual a 0 para qualquer que seja o valor de N inteiro não negativo. Cosseno do que? De 2 vezes NP vai ser igual a 1 para qualquer que seja o valor de N também inteiro não negativo. Já temos os valores de A0 e o AN. Vamos substituir na nossa série, ou seja, na nossa função. Então, tens que aqui A0 sobre 2 mais somatório do AN cosseno de NP x sobre o quê? O L, o BN deu 0. Então, substituindo aqui, o A0 deu quanto? Menos 2. Então, menos 2 com 2 dá menos 1, mais somatório. O AN deu quanto? Deu 4 sobre N ao quadrado, π ao quadrado, menos 1 elevado a N, menos 1 aqui, cosseno de NP x sobre 2, que é o valor de L. Então, esta aqui vai ser a nossa série de Fourier. E até o próximo vídeo.